Quebrando o hábito de ser você mesmo, Joe Dispenza. Capítulo 5. Sobrevivência versus criação. Este é um áudio exclusivo do canal Meditações e Reflexões. No último capítulo, utilizei propositadamente o exemplo de minha escrita para ilustrar meu ponto sobre transcender os três grandes, porque quando você escreve, está criando palavras, seja na página física ou em um documento digital. A mesma criatividade opera quando você pinta, toca um instrumento musical, trabalha madeira num torno ou se envolve em qualquer outra atividade que tenha o efeito de romper as amarras dos três grandes sobre você. Por que é tão difícil viver nesses momentos criativos? Se focamos em um passado indesejado ou num futuro temido, significa que vivemos essencialmente sob estresse, no modo de sobrevivência. Quer estejamos obcecados com a saúde, a sobrevivência do corpo, pagando a hipoteca, a necessidade de sobrevivência de abrigo do ambiente externo, ou sem tempo suficiente para fazer o que precisamos para sobreviver, a maioria de nós está muito mais acostumada ao estado viciado da mente que denominamos de sobrevivência do que a viver como criadores. Em meu primeiro livro, entrei em grande detalhe sobre a diferença entre viver na criação versus viver na sobrevivência. Portanto, para uma explicação mais completa dessa diferença, você pode ler dos capítulos 8 ao 11 de Involve Your Brain. Nas páginas a seguir, descreverei brevemente a diferença entre os dois. Pense na vida no modo de sobrevivência, imaginando um animal, como um cervo pastando calmamente na floresta. Vamos assumir que ele está em homeostase, em equilíbrio perfeito. Mas se ele percebe algum perigo no mundo exterior, digamos um predador, seu sistema nervoso de lutar ou fugir é ativado. Esse sistema nervoso simpático faz parte do sistema nervoso autônomo que mantém as funções automáticas do corpo, como digestão, ajuste da temperatura, nível de glicose no sangue, etc. Para preparar o animal para lidar com a emergência detectada, o corpo é alterado quimicamente. O sistema nervoso simpático ativa automaticamente as glândulas adrenais para mobilizar enormes quantidades de energia. Se o cervo é caçado por uma matilha de coiotes, ele utiliza essa energia para fugir. Se é suficientemente ágil para escapar incólume, talvez após uns 15 a 20 minutos, quando a ameaça não estiver mais presente, ele voltará a pastar com o equilíbrio interno recuperado. Isso é um estresse de curto prazo. Todos os organismos são projetados para estresse de curto prazo. Nós humanos temos o mesmo sistema instalado. Quando percebemos o perigo, nosso sistema nervoso simpático é ativado, a energia é mobilizada, etc., praticamente da mesma forma que no cervo. Nos primórdios da história humana, essa resposta fantasticamente adaptativa ajudou-nos a confrontar as ameaças dos predadores e outros riscos à sobrevivência. Essas qualidades animais serviram-nos muito bem para a evolução como espécie. O pensamento em si pode desencadear a resposta humana ao estresse e mantê-la ativa. Infelizmente, existem várias diferenças entre o Homo sapiens e nossos coabitantes planetários do mundo animal que não nos servem tão bem. Cada vez que tiramos o corpo de nosso equilíbrio químico, isso é chamado de estresse. A resposta ao estresse é como o corpo responde de forma inata quando é arrancado do equilíbrio e o que faz para retornar ao equilíbrio. Quer vejamos um leão no seringuete, topemos com nosso ex não tão amigável na mercearia ou enlouqueçamos com o trânsito na autoestrada por estarmos atrasados para uma reunião, ativamos a resposta de estresse porque estamos reagindo ao ambiente externo. Diferentemente dos animais, temos a capacidade de acionar a resposta de lutar ou fugir apenas com o pensamento.
E esse pensamento não precisa ter nada a ver com qualquer aspecto de nossas circunstâncias atuais. Podemos acionar essa resposta em antecipação de algum evento futuro. Ainda mais desvantajoso, podemos produzir a mesma resposta de estresse revisitando uma memória infeliz costurada no tecido de nossa massa cinzenta. Assim, ou antecipamos experiências geradoras de respostas de estresse, ou as recordamos. Nosso corpo existe no futuro ou no passado. Em nosso detrimento, transformamos situações estressantes de curto prazo em situações de longo prazo. Por outro lado, até onde sabemos, os animais não têm a capacidade, ou devo dizer, incapacidade, de acionar a resposta de estresse com tanta frequência e facilidade que não consigam desativá-la. Aquele cervo, pastando alegremente, outra vez não é consumido por pensamentos sobre o que aconteceu há alguns minutos, muito menos sobre os coiotes que o perseguiram 2 meses atrás. Esse tipo de estresse repetitivo nos é prejudicial, porque nenhum organismo foi projetado com um mecanismo para lidar com efeitos negativos no corpo quando a resposta ao estresse é acionada com tanta frequência e por tão longa duração. Em outras palavras, nenhuma criatura pode evitar os efeitos de viver em situações de emergência de longo prazo. Quando ativamos a resposta ao estresse e não conseguimos desativá-la, estamos fadados a algum tipo de colapso do corpo. Digamos que você continue ativando o sistema de lutar ou fugir devido a alguma circunstância ameaçadora, real ou imaginária em sua vida. Como seu coração acelerado bombeia volumes enormes de sangue para suas extremidades e seu corpo está nocauteado pela homeostase, você está ficando preparado pelo sistema nervoso para fugir ou lutar. Mas vamos encarar. Você não pode fugir para as Bahamas, nem pode estrangular o seu parceiro de trabalho. Seria primitivo. Portanto, a consequência é que você condiciona seu coração a bater acelerado o tempo todo. E com isso pode estar fadado a ter pressão alta, arritmias, etc. E o que sobra quando você mobiliza toda essa energia para uma situação de emergência? Se você está direcionando o grosso de sua energia para algum problema em seu ambiente externo, haverá pouca para o ambiente interno do seu corpo. Seu sistema imunológico, que monitora seu ambiente interno, não consegue repor a falta de energia para o seu crescimento e reparação. Portanto, você fica doente, seja com um resfriado, câncer ou artrite reumatoide, todas elas enfermidades mediadas pelo sistema imunológico. Quando se pensa nisso, a real diferença entre animais e humanos é que, embora os dois experimentem estresse, os humanos reexperimentam e pré-experimentam situações traumáticas. O que há de tão nocivo em ter respostas ao estresse desencadeadas por pressões do passado, presente ou futuro? Quando somos derrubados do equilíbrio químico com tanta frequência, o estado de desequilíbrio, por fim, torna-se a norma. Como resultado, estamos destinados a viver nosso destino genético e, na maioria dos casos, isso significa sofrer de algumas doenças. A razão é clara. O efeito dominó da cascata de hormônios e outras substâncias químicas que liberamos em resposta ao estresse pode desregular alguns de nossos genes e isso pode criar doenças. Em outras palavras, o estresse repetido aperta os botões genéticos que começam a conduzir rumo a nosso destino genético. Assim, o que outrora era um comportamento muito adaptativo e uma resposta química benéfica, lutar ou fugir, torna-se um conjunto de circunstâncias extremamente nocivas e desadaptadas. Por exemplo, quando um leão caçava nossos ancestrais, a resposta de estresse fazia o que foi planejado que fizesse. Protegia-os de seu ambiente externo. Isso é adaptação. Mas, se por vários dias você fica ansioso com sua promoção, foca exageradamente em sua apresentação para a chefia ou se preocupa por sua mãe estar no hospital, essas situações criam as mesmas substâncias químicas como se você estivesse sendo perseguido por um leão. Isso é má adaptação. Você está ficando tempo demais no modo de emergência.
O mecanismo de lutar ou fugir está consumindo a energia de que seu ambiente interno necessita. Seu corpo está roubando essa energia vital de seus sistemas digestivo, endócrino e imunológico, entre outros, e direcionando-a para os músculos que você usaria para lutar com um predador ou fugir do perigo. Mas, em sua situação, isso está apenas trabalhando contra você. Do ponto de vista psicológico, a superprodução de hormônios de estresse gera as emoções humanas de raiva, medo, inveja e ódio. Incita sentimentos de agressão, frustração, ansiedade e insegurança, e provoca dor, sofrimento, tristeza, desânimo e depressão. A maioria das pessoas passa a maior parte do tempo preocupada com pensamentos e sentimentos negativos. É possível que a maior parte das coisas que estejam acontecendo em nossas circunstâncias atuais sejam negativas? Obviamente que não. A negatividade fica tão alta porque ou vivemos em antecipação ao estresse ou o reexperimentamos graças a uma memória, de modo que a maioria de nossos pensamentos e sentimentos é impulsionada por esses fortes hormônios de estresse e da sobrevivência. Quando nossa resposta ao estresse é disparada, focamos em 3 elementos, e eles são da maior importância. O corpo deve ser cuidado, o ambiente, aonde posso ir para escapar dessa ameaça, tempo, quanto tenho que usar a fim de escapar dessa ameaça. Viver na sobrevivência é o motivo pelo qual nós, humanos, somos tão dominados pelos 3 grandes. A resposta ao estresse e os hormônios que ela desencadeia obrigam-nos a focar no e ficarmos obcecados com o corpo, ambiente e tempo. Como resultado, começamos a definir nosso eu dentro dos limites do reino físico. Tornamo-nos assim menos espiritualizados, menos conscientes, menos cientes e menos atentos. Colocado de outra forma, crescemos para sermos materialistas, ou seja, consumidos habitualmente por pensamentos sobre coisas do mundo externo. Nossa identidade fica acondicionada em nosso corpo. Somos absorvidos pelo mundo exterior, pois é nele que as substâncias químicas nos obrigam a prestar atenção. Coisas que possuímos, pessoas que conhecemos, locais aonde devemos ir, problemas que enfrentamos, cortes de cabelo que detestamos, partes do nosso corpo, nosso peso, nossa aparência em comparação com os outros. Quanto tempo temos ou não, você entende o cenário. E lembramos quem somos baseados primeiramente no que sabemos e nas coisas que fazemos. Viver na sobrevivência obriga-nos a focar em 0,00001% e não nos 99,99999% da realidade. Sobrevivência. Viver como um alguém. A maioria de nós adota a noção tradicional de si como um alguém. Mas quem realmente somos não tem nada a ver com os 3 grandes. Quem somos é uma consequência conectada a um campo de inteligência quântica. Quando nos tornamos esse alguém, esse eu materialmente físico, vivendo na sobrevivência, esquecemos quem realmente somos. Ficamos desconectados e nos sentimos separados do campo universal da inteligência. Quanto mais vivemos impactados pelos hormônios do estresse, mais essa corrida química se torna a nossa identidade. Se nos consideramos unicamente seres físicos, nos limitamos a perceber somente com nossos sentidos físicos. Quanto mais usamos nossos sentidos para definir nossa realidade, mais permitimos que nossos sentidos determinem nossa realidade. Escorregamos para o modelo de pensamento newtoniano, que nos prende à tentativa de prever o futuro com base em alguma experiência passada. Lembre-se, o modelo newtoniano da realidade se resume a prever resultados. Tentamos controlar nossa realidade em vez de nos rendermos a algo maior. Tudo o que fazemos é tentar sobreviver.
Se o modelo quântico da realidade, no fim das contas, define todas as coisas como energia, por que nos experimentamos mais como seres físicos do que como seres energéticos? Poderíamos dizer que as emoções orientadas pela sobrevivência, emoções são energia em movimento, são emoções de baixa frequência ou baixa energia. Elas vibram a um comprimento de onda mais lento e, portanto, aterram-nos no físico. Ficamos mais densos, mais pesados e mais corpóreos, pois essa energia nos faz vibrar mais lentamente. O corpo, quase que literalmente, fica composto de mais massa e menos energia, mais matéria, menos mente. Emoções de sobrevivência versus emoções elevadas. Figura 5A. As ondas de frequência mais alta no topo vibram mais rapidamente e, portanto, estão mais próximas à taxa vibratória da energia e menos à da matéria. Movendo-se para baixo na escala, você pode ver que quanto mais lento o comprimento de onda, mais materializada a energia se torna. Consequentemente, as emoções de sobrevivência nos aterram para sermos mais como matéria e menos como energia. Emoções como raiva, ódio, sofrimento, vergonha, culpa, julgamento e luxúria fazem-nos sentir mais físicos, pois são de uma frequência mais lenta e mais parecida com a de objetos físicos. No entanto, as emoções mais elevadas como amor, alegria e gratidão têm frequências mais altas. Como resultado, são mais energia e menos físico, matéria. Assim, pode fazer sentido que, se inibirmos nossas emoções mais primitivas de sobrevivência e começarmos a romper nosso vício nelas, nossa energia será de frequência mais alta e haverá menor probabilidade de nos enraizar no corpo. De certo modo, podemos liberar a energia do corpo quando o corpo tornou-se a mente para o campo quântico. À medida que nossas emoções ficarem mais elevadas, naturalmente ascenderemos a um nível de consciência mais alto, próximo à fonte, e nos sentiremos mais conectados à inteligência universal. Viciado em ser um alguém. Quando a resposta ao estresse é ativada, seja em resposta a uma ameaça real ou imaginária, uma cascata poderosa de substâncias químicas flui rapidamente para o nosso sistema e nos dá um forte solavanco de energia, despertando momentaneamente nosso corpo e partes do cérebro para dirigir toda a nossa atenção aos três grandes. Isso é muito viciante, pois é como tomar um expresso triplo. Ficamos ligados por alguns instantes. Com o tempo, ficamos inconscientemente viciados em nossos problemas, nossas circunstâncias desfavoráveis ou nossos relacionamentos insalubres. Mantemos essas situações em nossa vida para alimentar nosso vício nas emoções de sobrevivência, de modo que possamos lembrar quem pensamos que somos como um alguém. Simplesmente adoramos o fluxo de energia que obtemos de nossos problemas. Além disso, também associamos esse pico emocional a cada pessoa, coisa, local e experiência conhecidos e familiares de nosso mundo exterior. Ficamos viciados nesses elementos em nosso ambiente também. Adotamos nosso ambiente como a nossa identidade. Se você concorda que podemos estimular a resposta ao estresse simplesmente pela força do pensamento, então é razoável supor que podemos obter o mesmo fluxo de substâncias químicas viciantes do estresse como se estivéssemos sendo perseguidos por um predador. Em consequência, ficamos viciados em nossos próprios pensamentos. Eles começam a nos oferecer um pico de adrenalina inconsciente e concluímos que é muito duro pensar diferente. Pensar maior do que nos sentimos ou pensar fora da caixa torna-se simplesmente muito desconfortável. No momento em que começamos a nos negar a substância em que estamos viciados, no caso, os pensamentos e sentimentos familiares associados ao nosso vício emocional, ocorrem anseios extremos, dores pela abstinência e uma série de subvocalizações nos incitando
a não mudar. Desse modo, permanecemos acorrentados à nossa realidade familiar. Assim, nossos pensamentos e sentimentos, que são predominantemente autolimitantes, prendem-nos a todos os problemas, condições, agentes estressantes e más escolhas que inicialmente produziram o efeito de lutar ou fugir. Mantemos todos esses estímulos negativos à nossa volta, para que possamos produzir a resposta ao estresse, pois esse vício reforça a noção de quem somos, servindo apenas para reafirmar nossa identidade pessoal. Colocado de forma simples, a maioria das pessoas é viciada em problemas e condições de vida que produzem estresse. Não importa se estamos em um emprego ruim ou um relacionamento ruim, mantemos nossos problemas por perto porque ajudam a reforçar quem somos como um alguém, alimentam nossos vícios em emoções de baixa frequência. O mais nocivo de tudo é que vivemos com medo de que, caso esses problemas fossem extirpados, não saberíamos o que pensar e como sentir, e não atingiríamos a experiência do fluxo de energia que nos faz lembrar quem somos. Para a maioria de nós, Deus proíbe que não sejamos um alguém. Quão horroroso seria ser um ninguém, não ter uma identidade? O eu egoísta. Como você pode ver, o que identificamos como nosso eu existe dentro do contexto de nossa associação emocional coletiva com nossos pensamentos e sentimentos, nossos problemas e todos aqueles elementos dos três grandes. Seria de admirar que as pessoas achem tão difícil deixar essa realidade autoproduzida para trás? Como saberíamos quem somos se não fosse nosso ambiente, nosso corpo e o tempo? Essa é a razão por que somos tão dependentes do mundo externo. Limitamo-nos a usar nossos sentidos para definir e cultivar emoções, de modo que possamos receber o retorno fisiológico que reafirma nossos vícios pessoais. Fazemos tudo isso para nos sentirmos humanos. Quando nossa resposta de sobrevivência é desproporcional ao que está acontecendo no mundo exterior, esse excesso de hormônios de resposta ao estresse leva-nos a ficar fixados dentro dos parâmetros do eu. Por isso ficamos excessivamente egoístas. Ficamos obcecados com nosso corpo ou com um aspecto particular de nosso ambiente e vivemos escravizados pelo tempo. Ficamos presos nessa realidade particular e nos sentimos impotentes para mudar, para quebrar o hábito de ser nós mesmos. Essas emoções excessivas de sobrevivência inclinam a balança de um ego saudável, o eu a que conscientemente nos referimos quando dizemos, abre aspas, eu, fecha aspas. Quando o ego está em xeque, sua função natural é assegurar que estejamos protegidos e seguros no mundo exterior. Por exemplo, o ego certifica-se de que fiquemos distantes de uma fogueira ou a alguns passos da beira de um precipício. Quando o ego está equilibrado, seu instinto natural é a autopreservação. Existe um equilíbrio saudável entre suas necessidades e as dos outros, sua atenção a si mesmo e aos outros. Quando estamos no modo de sobrevivência em uma situação emergencial, faz sentido que o eu assuma a prioridade. Mas, quando substâncias químicas de estresse crônico de longo prazo desequilibram o corpo e o cérebro, o ego fica excessivamente focado na sobrevivência e prioriza o eu, com a exclusão de todas as demais coisas. Somos egoístas o tempo todo. Portanto, tornamo-nos autoindulgentes, egocêntricos e presunçosos, cheios de autocomiseração e autoaversão. Quando o ego está sob constante estresse, sua prioridade é eu primeiro. Nessas condições, o ego está primeiramente preocupado em prever cada resultado de cada situação, pois está focado demais no mundo exterior e se sente completamente separado dos 99,99% da realidade. Na verdade, quanto mais definimos a realidade com os nossos sentidos, mais essa realidade torna-se nossa lei.
e a realidade material, na forma de lei, é o extremo oposto da lei quântica. Nossa realidade é qualquer coisa em que colocamos nossa atenção. Consequentemente, se nossa atenção está focada no corpo e em nosso reino físico, e se ficamos trancados em uma linha particular do tempo linear, esse cenário torna-se a nossa realidade. Esquecer as pessoas que conhecemos, os problemas que temos, as coisas que possuímos e os lugares que frequentamos, perder a noção do tempo, ir além do corpo e de sua necessidade de alimentar seus hábitos, desistir do barato de experiências emocionalmente familiares que reafirmam a identidade, abandonar as tentativas de prever uma condição futura ou reviver uma memória, abrir mão do ego egoísta que se preocupa apenas com suas necessidades, pensar ou sonhar maior do que nossos sentimentos e desejar o desconhecido. Esse é o começo da libertação de nossa vida atual. Se nossos pensamentos podem nos deixar doentes, também podem nos deixar saudáveis. Vamos à próxima etapa. Expliquei anteriormente que podemos acionar uma resposta ao estresse somente com a força do pensamento. Mencionei ainda o fato científico de que as substâncias químicas associadas ao estresse acionam o gatilho genético ao criar um ambiente muito hostil do lado externo de nossas células e, assim, criam doenças. Por pura lógica, nossos pensamentos podem efetivamente nos deixar doentes. Se nossos pensamentos podem nos deixar doentes, poderiam nos deixar saudáveis também? Digamos que uma pessoa teve algumas experiências em um breve período de tempo que a deixaram ressentida. Como resultado das reações inconscientes a essas ocorrências, ela agarrou-se à sua amargura. Substâncias químicas correspondentes a essa emoção inundam suas células. Ao longo das semanas, a emoção transformou-se em humor, que continuou por meses e virou temperamento, que foi sustentado durante anos e formou um forte traço de personalidade chamado ressentimento. De fato, ela memorizou a emoção tão bem que o corpo reconhece o ressentimento melhor que a mente consciente, pois a pessoa permaneceu em um ciclo de pensamentos e sentimentos, sentimentos e pensamentos anos a fio. Baseado no que aprendeu sobre emoções, como a assinatura química de uma experiência, você não concordaria que, enquanto a pessoa se aferrar ao ressentimento, seu corpo reagirá como se ainda estivesse vivenciando os eventos de um passado distante que inicialmente levaram-na a acolher essa emoção? Além disso, se a reação do corpo a essas substâncias químicas de ressentimento interrompeu a função de certos genes e essa reação sustentada seguiu sinalizando os mesmos genes a responder do mesmo modo, o corpo poderia finalmente desenvolver uma condição física como câncer? Sendo assim, é possível que, quando a pessoa desmemorizasse a emoção de ressentimento contínuo, por não mais pensar os sentimentos que criaram os sentimentos de ressentimento e vice-versa, seu corpo, como a mente inconsciente, ficasse livre dessa escravização emocional, com o tempo, ela pararia de sinalizar os genes da mesma maneira? Finalmente, digamos que ela começou a pensar e sentir de outros modos, em um grau tal que inventou um novo ideal de si relacionado a uma nova personalidade. À medida que migrou para um novo estado de ser, ela poderia sinalizar seus genes de formas benéficas e condicionar o corpo em um estado emocional elevado antes da experiência real de ter boa saúde? Ela poderia fazer isso a ponto de o corpo começar a mudar apenas pela força do pensamento? O que acabei de descrever em termos simples aconteceu a um participante de minhas palestras que superou um câncer. Bill, de 57 anos, era construtor de telhados. Havia aparecido uma lesão em seu rosto e um dermatologista diagnosticou como melanoma maligno. Embora Bill passasse por cirurgia,
radiações e quimioterapia, o câncer reapareceu no pescoço, depois no flanco e, finalmente, na panturrilha. Em cada ocasião, ele passou por tratamento semelhante. Naturalmente, Bill teve momentos de "por que eu?". Ele entendia que sua excessiva exposição ao sol era um fator de risco, mas conhecia outros que tiveram exposições similares e não desenvolveram câncer. Ele se fixou nessa injustiça. Após o tratamento para o mesmo câncer no flanco esquerdo, Bill ponderou se seus próprios pensamentos, emoções e comportamentos tinham contribuído para sua condição. Em um momento de autorreflexão, ele concluiu que, por mais de 30 anos, ficara atolado em ressentimento, pensando e sentindo que sempre teve que abrir mão do que queria em favor do bem-estar de outrem. Por exemplo, ele desejara ser músico profissional após o ensino médio, mas quando uma lesão incapacitou seu pai de trabalhar, Bill teve de entrar na empresa familiar do ramo de telhados. Ele habitualmente reexperimentava esses sentimentos quando lhe diziam que teve de desistir de suas aspirações a ponto de seu corpo ainda viver no passado. Isso também estabeleceu um padrão de sonhos adiados. Quando algo não saía a contento, tal como o colapso do setor da construção civil logo após ele expandir o negócio, Bill sempre encontrava algo ou alguém para culpar. Bill havia memorizado de tal maneira o padrão de amargura como resposta emocional que isso dominou sua personalidade, e ele se tornou um programa inconsciente. Seu estado de ser havia sinalizado os mesmos genes por tanto tempo que eles criaram a doença, que agora o afligia. Bill não podia mais permitir que seu ambiente o controlasse. As pessoas, locais e influências em sua vida sempre tinham ditado como ele pensava, sentia e se comportava. Ele percebeu que, para quebrar os vínculos com seu antigo eu e reinventar um novo, teria de deixar seu ambiente familiar. Assim, durante 2 semanas em Baja, no México, ele se retirou de sua vida familiar. Nas primeiras 5 manhãs, Bill contemplou como ele pensava quando se sentia ressentido. Tornou-se um observador quântico de seus pensamentos e sentimentos. Tornou-se consciente de sua mente inconsciente. Em seguida, prestou atenção aos seus comportamentos e ações anteriormente inconscientes. Decidiu dar um basta a qualquer pensamento, comportamento ou emoção não amorosos em relação a si mesmo. Após a primeira semana de vigilância, ele se sentiu livre, pois havia liberado o corpo do vício emocional no ressentimento. Ao inibir os pensamentos e sentimentos que impulsionavam seus comportamentos, de certo modo, ele impediu que os sinais das emoções de sobrevivência condicionassem seu corpo para a mesma mente. Seu corpo então liberou energia, que ficou disponível para uso no projeto de um novo destino. Na semana seguinte, Bill ficou tão inspirado que pensou sobre o novo eu que queria ser e como responderia às pessoas, locais e influências que anteriormente o controlavam. Por exemplo, ele decidiu que sempre que sua esposa e filhos expressassem um desejo ou necessidade, ele responderia com bondade e generosidade, em vez de fazê-los se sentirem como um fardo. Em resumo, ele focou em como queria pensar, agir e sentir diante de situações que o tinham desafiado no passado. Bill estava criando uma nova personalidade, uma nova mente e um novo estado de ser. Ele começou a pôr em prática o que havia inserido em sua mente enquanto repousava naquela praia de Barra. Logo após seu retorno, ele notou que o tumor na panturrilha havia sumido. Cerca de 1 semana depois, quando voltou ao médico, estava livre do câncer. E assim permaneceu. Ao disparar seu cérebro de novas maneiras, Bill mudou o antigo eu biológica e quimicamente. Como resultado, sinalizou novos genes de novas maneiras e as células cancerosas não conseguiram coexistir com sua nova mente, nova química interna
e novo ser. Antes preso pelas emoções do passado, ele agora vive em um novo futuro. Uma nova personalidade manifestou uma nova realidade pessoal. No caso de Bill, o câncer pertencia à antiga persona. Ele tornou-se literalmente outro. Criação. Vivendo como um ninguém. No final do capítulo anterior, descrevi brevemente como é viver no modo criativo. São aqueles momentos de estar plenamente envolvido e em fluxo, de modo que o ambiente, o corpo e o tempo parecem imateriais e não invadem nossos pensamentos conscientes. Viver na criação é viver como um ninguém. Você já notou que quando está realmente no meio da criação de algo, você esquece de si? Você se dissocia do seu mundo conhecido? Você não é mais uma pessoa que associa sua identidade a certas coisas que possui, pessoas específicas que conhece, certas tarefas que faz e diferentes locais em que viveu em determinados períodos. Você poderia dizer que, quando está em um estado criativo, esquece o hábito de ser você. Você abandona seu ego egoísta e se torna altruísta. Você se move além do tempo e do espaço e passa a ser pura consciência imaterial. Como não está mais conectado a um corpo, não está mais focado em pessoas, locais ou objetos em seu ambiente externo e, além do tempo linear, está acessando a porta do campo quântico. Você não consegue entrar como um alguém. Deve fazer isso como um ninguém. Você tem que deixar o ego egoísta na porta e entrar no reino da consciência como consciência pura. Como afirmei no capítulo 1, para mudar seu corpo, para fomentar uma saúde melhor, algo em suas circunstâncias externas, um novo trabalho, ou relacionamento talvez, ou sua linha de tempo, na direção de uma possível realidade, você tem que ficar sem corpo, sem coisas, sem tempo. Portanto, essa é a grande dica. Para mudar qualquer aspecto da sua vida, corpo, ambiente ou tempo, você deve transcendê-los e se soltar da realidade familiar presente. Você deve deixar os três grandes a fim de controlar os três grandes. Lobo frontal. Domínio da criação e da mudança. Quando estamos no modo de criação, estamos ativando o centro criativo do cérebro, o lobo frontal, parte do prosencéfalo que compreende o córtex pré-frontal. Essa é a parte mais evoluída e mais nova de nosso sistema nervoso humano e a mais adaptável do cérebro. Ela tende a ser o centro criativo de quem somos e o CAO ou o aparelho de tomada de decisão do cérebro. O lobo frontal é a sede de nossa atenção, concentração focada, percepção, observação e consciência. É onde especulamos sobre possibilidades, demonstramos intenção firme, tomamos decisões conscientes, controlamos comportamentos emocionais e impulsivos e aprendemos coisas novas. No interesse de nosso entendimento, o lobo frontal executa 3 funções essenciais. Elas entrarão em cena quando você aprender a exercitar as etapas meditativas práticas para quebrar o hábito de ser você mesmo, da parte 3 deste livro. 1. Metacognição. Tornar-se autoconsciente para inibir estados indesejados da mente e do corpo. Se você deseja criar um novo eu, primeiro tem de parar de ser o antigo eu. No processo de criação, a primeira função do lobo frontal é se tornar autoconsciente. Como possuímos capacidades metacognitivas, o poder de observar nossos próprios pensamentos e eu, podemos decidir como não mais queremos ser, pensar, agir e sentir. Essa habilidade de autorreflexão permite o autoexame e depois a elaboração de um plano para modificar nossos comportamentos a fim de produzir resultados mais desejáveis ou iluminados. Sua atenção está onde você coloca sua energia. Para usar a atenção de modo a empoderar sua vida, você terá de examinar o que já criou. É aí que você começa a conhecer a si mesmo.
Veja suas crenças sobre a vida, sobre si e os outros. Você é o que é, você está onde está e você é quem é por causa do que acredita sobre si. Suas crenças são os pensamentos que você mantém consciente ou inconscientemente, aceitando como a lei em sua vida. Quer esteja ou não ciente deles, ainda assim afetam a sua realidade. Portanto, se você realmente quer ter uma nova realidade pessoal, comece observando todos os aspectos de sua atual personalidade. Como eles operam primariamente abaixo do nível da percepção consciente, muito parecido com programas automáticos de software, você terá de voltar-se para dentro e examinar esses elementos dos quais provavelmente não tinha ciência antes. Dado que sua personalidade abrange como você pensa, age e sente, você deve prestar atenção a seus pensamentos inconscientes, comportamentos, reflexos e reações emocionais automáticas. Colocá-los sob observação e determinar se são legítimos e se você deseja continuar a endossá-los com a sua energia. Familiarizar-se com seus estados inconscientes de mente e corpo exige um ato de vontade, intenção e maior conscientização. Se você fica mais ciente, fica mais atento. Se fica mais atento, fica mais consciente. Se você ficar mais consciente, observará mais. Se observa mais, tem uma capacidade maior de observar a si e os outros, tanto os elementos internos quanto externos de sua realidade. Em última análise, quanto mais você observa, mais desperta do estado mental inconsciente para uma atenção consciente. O propósito de se tornar autoconsciente é não mais permitir que qualquer pensamento, ação ou emoção que não deseje experimentar passe por sua percepção. Assim, com o tempo, sua capacidade de conscientemente inibir esses estados de consciência cessará os mesmos disparos e conexões das antigas redes neurais relacionadas à antiga personalidade. E como resultado de não mais recriar a mesma mente no dia a dia, você corta o hardware relacionado ao antigo eu. Além disso, ao interromper os sentimentos associados a esses pensamentos, você não mais sinaliza os genes da mesma maneira. Você impede o corpo de se reafirmar como a mesma mente. É por esse processo que você simplesmente começa a perder a cabeça. Portanto, quando desenvolve a habilidade de se familiarizar com todos os aspectos do seu antigo eu, você fica mais consciente. Seu objetivo aqui é desaprender o que costumava ser, para que possa liberar energia para criar uma nova vida, uma nova personalidade. Você não pode criar uma nova realidade pessoal com a mesma personalidade. Você tem de se tornar outra pessoa. A metacognição é a sua primeira tarefa no processo de se deslocar de seu passado para criar um novo futuro. Criar uma nova mente para pensar novos jeitos de ser. A segunda função do lobo frontal é criar uma nova mente para interromper as redes neurais geradas pelo modo como seu cérebro esteve disparando por anos a fio e influenciá-lo de modo que se reconecte de outras formas. Quando reservamos tempo e espaço privado para pensar sobre um novo modo de ser, o lobo frontal engaja-se na criação. Podemos imaginar novas possibilidades e fazer perguntas importantes sobre o que realmente queremos, como e quem queremos ser e o que queremos mudar em nós e nossas circunstâncias. Como o lobo frontal tem conexões com todas as outras partes do cérebro, tem condições de mapear todos os circuitos neurais para agrupar, sem emendas, pedaços de informação armazenados na forma de redes de conhecimento e experiência. Depois, faz uma seleção entre esses circuitos neurais, combinando-os de formas variadas para criar uma nova mente. Ao fazer isso, cria um modelo ou representação interna que vemos como uma imagem de nosso resultado pretendido. Faz sentido, então, que, quanto mais conhecimento temos, maior a variedade de redes neurais que conectamos
e maior a nossa capacidade de sonhar com modelos mais complexos e detalhados. Para iniciar essa etapa de criação, é sempre bom entrar em um estado de admiração, contemplação, possibilidade, reflexão ou especulação, fazendo algumas perguntas importantes para si mesmo. Perguntas com final aberto são o método mais provocativo para produzir um fluxo fluente de consciência. Como seria? Qual a melhor forma de ser? E se eu fosse essa pessoa vivendo nessa realidade? Quem na história eu admiro e quais são seus traços admiráveis? As respostas obtidas naturalmente formarão uma nova mente, porque, ao responder com sinceridade, seu cérebro começará a trabalhar de novas maneiras. Começando a ensaiar mentalmente novos jeitos de ser, você começa a se reconectar neurologicamente em uma nova mente. E quanto mais conseguir se relembrar, mais mudará seu cérebro e sua vida. Quer deseje ser rico ou ser um pai melhor, ou grande feiticeiro, quem sabe? Talvez não seja uma má ideia preencher seu cérebro com conhecimento sobre o tópico escolhido de modo que você tenha mais blocos de construção para formar um novo modelo de realidade que deseja adotar. Toda vez que você adquire informações, está adicionando novas conexões sinápticas que servirão de matéria-prima para quebrar o hábito de seu cérebro disparar do mesmo modo. Quanto mais você aprende, mais munição tem para destituir a antiga personalidade. O lobo frontal como criador. Figura 5b. Quando o lobo frontal está trabalhando no modo criativo, examina toda a paisagem cerebral e coleta todas as informações do cérebro para criar uma nova mente. Se o novo jeito de ser que você desejasse criar fosse a compaixão, então, quando perguntasse a si mesmo como seria ser compassivo, o lobo frontal naturalmente combinaria diversas redes neurais sob novos aspectos para criar um novo modelo ou nova visão. Ele pode ter armazenado informações de livros que você leu, de DVDs que você viu, experiências pessoais, etc., para fazer o cérebro trabalhar de outro modo. Quando a nova mente está instalada, você vê uma imagem, holograma ou visão do que compaixão significa para você. Tornar o pensamento mais real do que qualquer outra coisa. Durante o processo criativo, o terceiro papel vital do lobo frontal é tornar o pensamento mais real do que qualquer outra coisa. Continue sintonizado para ver como é a prática na parte 3. Quando estamos em um estado criativo, o lobo frontal fica extremamente ativado e reduz o volume nos circuitos do restante do cérebro, de modo que há pouca coisa sendo processada além do pensamento unidirecionado. Como o lobo frontal é o executivo que medeia o restante do cérebro, ele consegue monitorar toda a geografia. Desse modo, reduz o volume nos centros sensoriais responsáveis por sentir o corpo, nos centros motores responsáveis por mover o corpo, nos centros de associação, onde existe nossa identidade, e nos circuitos que processam o tempo, a fim de acalmá-los. Com pouquíssima atividade neural, poderíamos dizer que não há uma mente para processar os inputs sensoriais. Lembre-se de que a mente é o cérebro em ação. Nem uma mente para ativar os movimentos dentro do ambiente, e nem uma mente para associar as atividades com o tempo. Então, não temos um corpo, nos tornamos um nada, e não estamos em nenhum tempo. Nesse momento, somos consciência pura. Com o ruído silenciado nessas áreas cerebrais, o estado de criatividade caracteriza-se por não ter um ego ou eu como os conhecemos. Quando você está no modo de criação, o lobo frontal está no controle. Ele fica tão engajado que seus pensamentos passam a ser a sua realidade e experiência. O que for que você pense nesses momentos é tudo que existe para ser processado pelo lobo frontal. Como ele reduz o volume das outras áreas do cérebro,
cala as distrações. O mundo interior dos pensamentos torna-se tão real como o mundo exterior da realidade. Seus pensamentos são capturados neurologicamente e rotulados em sua arquitetura cerebral como uma experiência. Como você sabe, se executa o processo criativo de forma eficiente, essa experiência gera uma emoção e você começa a sentir como se o evento estivesse ocorrendo no presente. Você é uno com os pensamentos e sentimentos associados à realidade desejada. Você está agora em um novo estado de ser. Você poderia dizer que, nesse momento, está reescrevendo os programas subconscientes ao recondicionar o corpo a uma nova mente. O lobo frontal como controle do volume. Figura 5C. Quando o pensamento que você está enfocando torna-se a experiência, o lobo frontal aquieta o restante do cérebro, de modo que nada mais é processado a não ser esse pensamento unidirecionado. Você fica calmo, não mais sente o corpo, não mais percebe o tempo e o espaço e esquece de si mesmo. Perca a cabeça, libere sua energia. No ato de criação, quando nos tornamos aquele ninguém ou nada em tempo nenhum, não mais criamos nossa assinatura química de costume, pois não somos a mesma identidade. Não pensamos e sentimos do mesmo modo. Aquelas redes neurais que nosso pensamento de sobrevivência havia conectado estão desligadas, e a personalidade, viciada em sinalizar continuamente ao corpo para produzir hormônios de estresse, se foi. Em resumo, o eu emocional que vivia no modo de sobrevivência não mais está funcionando. No momento em que isso acontece, não existe mais nossa antiga identidade, nosso estado de ser vinculado a pensamentos e sentimentos baseados na sobrevivência. Como não somos mais o mesmo ser, a energia que estava vinculada ao corpo agora está livre para se mover. Assim, para onde vai essa energia que outrora alimentava aquele eu emocional? Ela deve ir para algum lugar de modo que se move para um novo local. Essa energia na forma de emoção sobe pelo corpo dos centros hormonais inferiores, sexual, digestivo e adrenal para a área do coração, a caminho do cérebro. E de repente nos sentimos maravilhosos, alegres e expandidos. Apaixonamo-nos por nossa criação. É quando experimentamos nosso estado de ser natural, quando paramos de energizar aquele eu emocional energizado pela resposta ao estresse. Migramos de egoístas para altruístas. Com a antiga energia transmutada em uma emoção de frequência mais alta, o corpo é liberado de sua escravidão emocional. Somos elevados acima do horizonte para contemplar uma paisagem inteiramente nova, deixando de perceber a realidade pelas lentes daquelas antigas emoções de sobrevivência, vemos novas possibilidades. Somos agora observadores quânticos de um novo destino, e essa liberação cura o corpo e liberta a mente. Vamos revisitar o gráfico de energia e frequências das emoções de sobrevivência para as emoções elevadas. Veja a figura 5A. Quando raiva, vergonha ou luxúria são liberadas do corpo, são transmutadas em alegria, amor ou gratidão. Nessa jornada para transmitir energias mais elevadas, o corpo, que condicionamos a ser a mente, torna-se menos da mente e se torna uma energia mais coerente. A matéria que constitui o corpo expressa uma taxa vibratória mais alta e nos sentimos conectados a algo maior. Somos mais onda e menos partícula. Em resumo, estamos demonstrando mais de nossa natureza divina. Quando você vive no modo de sobrevivência, está tentando controlar ou forçar um resultado. Isso é o que o ego faz. Quando vive na emoção elevada da criação, você se sente tão elevado que jamais tenta analisar como ou quando um destino preferido chegará. Você confia que vai acontecer porque já o experimentou na mente e no corpo, em pensamentos e sentimentos. Você sabe que vai acontecer porque se sente conectado a algo maior. Você está em um estado de gratidão,
porque sente como se já tivesse acontecido. Talvez você não conheça todos os detalhes de seu resultado pretendido, quando ele ocorrerá, onde e sob que circunstâncias, mas confia em um futuro que não pode ver ou mesmo perceber com seus sentidos. Para você, ele já ocorreu no âmbito do sem espaço, sem tempo ou sem local de onde brotam todas as coisas materiais. Você está em um estado de conhecimento. Pode relaxar no presente e não mais viver no modo de sobrevivência. Antecipar ou analisar quando, onde ou como o evento ocorrerá somente faria você retornar à antiga realidade. Você está tão alegre que é impossível tentar descobrir essas coisas. Isso é o que os seres humanos fazem quando vivem nos estados limitados da sobrevivência. Quando você repousa no estado de criatividade, em que não é mais sua identidade, as células nervosas que outrora disparavam juntas para formar aquela antiga personalidade não estão mais conectadas. É quando a antiga personalidade é biologicamente desmantelada. Os sentimentos conectados àquela identidade, que condicionaram o corpo à mesma mente, não estão mais sinalizando os mesmos genes das mesmas formas. E quanto mais você supera seu ego, maior a evidência física de sua antiga personalidade é mudada. O antigo você se foi. Os dois estados de mente e corpo. Figura 5D. Modo de sobrevivência versus modo de criação. Ao completar a parte 1 deste livro, você adquiriu intencionalmente uma base de conhecimento que ajudará a criar a sua nova identidade. Agora vamos desenvolver essa base. Cobrimos uma porção de possibilidades. O conceito de que sua mente subjetiva pode afetar seu mundo objetivo. Seu potencial para mudar seu cérebro e seu corpo ao tornar-se maior que seu ambiente, seu corpo e o tempo, e a perspectiva de que você pode abandonar o modo de vida estressante e reativo de sobrevivência, como se somente o mundo exterior fosse real, e entrar no mundo interior do Criador. Espero que agora você possa ver essas possibilidades como realidades possíveis. Se você pode, então convido-o para prosseguir na parte 2, em que receberá informações específicas sobre o papel do seu cérebro e do processo meditativo que vão prepará-lo para criar mudanças reais e duradouras em sua vida.